eu fui diagnosticado com autismo. E olha que eu nem tava procurando. Olá, meu nome é Zank e esse vai ser o primeiro vídeo sério desse perfil. Faz mais ou menos um mês que eu recebi essa notícia. E eu ainda tô tentando assimilar as coisas, sabe? Entender o que tá acontecendo. E ao mesmo tempo eu tô tentando estudar tudo a respeito do autismo e suas características e todas as suas coisas. Então se tiver terminologia errada aqui, com certeza vai ter, vocês me perdoam porque eu tô estudando agora. Há cerca de 2 meses atrás eu fui pesquisar com um psiquiatra se eu tinha TDAH. Afinal, tenho vários traços que comprovam isso e meu próprio psicólogo já falou que provavelmente eu teria. E eu já sabia também, era certeza, era só pra dar o, entendeu? Dar o bote. Eu queria me certificar de que eu tinha o TDAH pra poder começar um tratamento, porque os sintomas do TDAH atrapalham a minha rotina, a minha performance, meu desempenho, minha relação com as pessoas. E com a iminência da chegada da minha filha, isso seria primordial. Afinal, momentos de tensão, momentos de ansiedade fazem o TDAH desmiolar ainda mais, né? Meu psicólogo me encaminhou pra um psiquiatra de confiança dele, especializado em diagnóstico. A gente fez primeiro uma entrevista pra conversar um pouquinho, pra entender um pouquinho. Fiz um pré-teste e no pré-teste já deu ali quase certeza que eu tinha TDAH. Mas ele disse, Zank, eu preciso aplicar vários testes em você pra gente tentar descobrir de onde vem esse TDAH, como é que funciona. E é aí que começa o primeiro alerta. Essas coisas de psiquiatra é caro. Os testes que são aplicados pra conferir se você tem ou não alguma coisa, eles são caros, eles pagam royalties às pessoas que desenvolveram o teste. Então eles vão cobrar de quem? De você. Mas em vista do benefício que um diagnóstico poderia trazer pra minha vida, eu achei que compensava cada centavo. E foram 7 dias seguidos respondendo 2 testes por dia. Acho que eu respondi pra base de umas 1000 perguntas. Acho que foram 8 tipos de teste lá de tudo quanto é coisa. Inclusive nesses testes foram entrevistadas a minha mãe, que conviveu comigo até os 12 anos, e a Nicole, que convive comigo nos últimos 6 meses. Até aí tudo ok. E 15 dias depois o doutor me retornou com o resultado de tudo. O doutor começou pelo óbvio e realmente atestou que eu tenho TDAH, inclusive o misto, né? Impulsivo, distraído e hiperativo. Eu falei, isso aí eu sei. E aí, como é que é o tratamento? Ele foi falando comigo e foi entrando num outro assunto e explicando de prejuízos sociais, de dificuldades de socialização, principalmente no momento da infância, de masking, um efeito que você faz no seu cérebro pra mascarar certas dificuldades e conseguir adentrar na sociedade. Eu fiquei assim, mas eu tô entendendo, você não era negócio do TDAH? Daí ele me falou uma coisa que eu não sabia. Esses testes não eram só apenas para TDAH, e sim para toda coisa psicológica, tudo. Então, com as respostas disso tudo, ele era capaz de ler, inclusive, outros tipos de transtorno. E foi aí que ele me disse, então, Zank, você se encaixa muito bem na síndrome de Asperger. Aí eu... Como é que é? Aí ele disse que era isso mesmo. A seletividade alimentar, eu não como nenhum tipo de fruta ou legume. Alguns prejuízos de socialização na infância. A dificuldade, às vezes, de interpretar certas pistas sociais. Sabe aquelas coisas na entrelinha? Sensibilidade a alguns tipos de texturas, alguns tipos de sons. Na verdade, no meu caso, não tem som nenhum, porque som pra mim é tanto faz. Mas a textura é foda. Estereotipias, manias ou coisas repetitivas na vida, tipo esfregar as pernas, tipo ficar balançando a perna. Enfim, eu não sei exatamente o que é essa porra aí, mas eu sei que eu tenho. Mas afinal, Zank, o que é síndrome de Asperger? A síndrome de Asperger é uma condição do transtorno do espectro autista caracterizada por dificuldades de interações sociais, comportamentos restritivos e repetitivos. É comum que a pessoa apresente interesses intensos e restritos em tópicos específicos ou um tanto quanto incomuns. Certa dificuldade em entender e responder sinais sociais ou pistas sociais, como coisas que ficam na entrelinhas, expressões faciais ou linguagem corporal. Geralmente tem rotinas rígidas e comportamentos repetitivos. Muitas vezes apresentam habilidades notáveis em alguma área de interesse, por exemplo, matemática, física, música ou artes visuais. E são dotados de uma sensibilidade sensorial a estímulos do sentido. Olfato, tato, pato, sato, fato. Entendeu, né? Luz, som, todas as coisas. E a primeira treta desse transtorno começa no nome. A síndrome de Asperger leva esse nome pelo médico austríaco Hans Asperger. Foi ele que basicamente ficou famoso por descrever toda a situação do transtorno da síndrome de Asperger à custa de enviar crianças para campos nazistas para estudo. Ou seja, ele era um genocida. Apesar de não ter sido ele a primeira pessoa que descreveu isso oficialmente. Foi uma outra mulher lá, Sukaya. Mas quem ficou famosinho mesmo foi o tal do Asperger. Inclusive, pelo que eu estudei, os estudos dele ficaram perdidos por um tempo até outra pessoa, uma mulher, uma médica, eu acho, uma pesquisadora, alguma coisa assim, encontrou esses estudos e trouxe isso à tona. E é claro que pelo fato do nome da síndrome homenagear uma pessoa nazista genocida, ele foi tirado do ar. Na 5ª versão do DSM, um dos instrumentos utilizados para diagnosticar os transtornos e etc., isso já foi incorporado ao transtorno do espectro autista, que é dividido, inclusive, entre suporte nível 1, que a pessoa precisa de não tanto suporte para viver, suporte nível 2, onde ela precisa de um suporte moderado para viver, e suporte nível 3, onde ela precisa de muito suporte, provavelmente de tutela pelo resto da vida para viver. Entretanto, aqui no Brasil, o instrumento que muito é utilizado burocraticamente para descrever algum tipo de transtorno ou doença ou condição é o CID. E na 11ª edição, que vai ser utilizada a partir de 2025, já tá tudo incorporado no transtorno do espectro autista. Entretanto, o Brasil ainda tá utilizando o CID-10. Eu, por exemplo, entrei no site do CIPTE aqui de São Paulo para tirar a carteirinha que te dá acesso às políticas públicas e lá ainda tá síndrome de Asperger, F.84, papapá.
segunda treta com esse transtorno é justamente dentro da comunidade autista, onde eu já vi algumas invalidações de diagnósticos, onde, por exemplo, pessoas que enfrentam, ou têm família, ou têm parentes, ou enfrentam o autismo de suporte nível 2 e nível 3, não se bate muito ali com a pessoa do tal do Asperger e tal, porque ai, não sei, é difícil explicar isso, tentar não ser cancelado, mas pelo que eu entendi, as pessoas que têm essa síndrome, elas são estranhas demais para serem normais e normais demais para ser consideradas estranhas. E existe todo um estranhamento ali dentro da comunidade para ver se as pessoas que têm essa condição podem representar publicamente a luta do autismo, da comunidade autista no Brasil e etc. Então tem uma treta, eu sei que tem uma treta. E a terceira e última treta é justamente o fato de que as pessoas que têm essa condição, elas são consideradas normais demais para serem estranhas pelo mundo lá fora. Então muitas pessoas invalidam, a galera vai comentar aqui embaixo: autismo virou moda, o pessoal quer ser autista agora, TDAH virou moda, isso aí é muleta emocional pro pessoal não fazer nada da vida. Assim, receber diagnóstico de autismo é a última moda em Paris, o pessoal tem feito muito lá, inclusive é bolsa daquelas que tá saindo, e o diagnóstico de autismo. Realmente, isso é moda. As pessoas têm sido diagnosticadas porque a ciência avançou, é simplesmente por isso e porque a consciência das pessoas está mudando a respeito desses temas de transtornos da mente. E o benefício de receber esse diagnóstico, mesmo que tardio, é que a sua qualidade de vida aumenta muito, e principalmente a qualidade de vida das pessoas que convivem com você e não entendem por que certos comportamentos existem. Ah, Zank, mas aí você tá dizendo que você vai usar esse diagnóstico pra justificar umas coisas que você tá fazendo. Não, é só pra gente entender o porquê que funciona isso, falar, olha, então isso aqui vem disso. Perfeito, então como é que a gente faz pra corrigir, né? Como é que a gente faz pra se adaptar? É por isso, é qualidade de vida. E esse meu diagnóstico traz à tona um preconceito que a gente tem, a sociedade tem em geral, sobre a pessoa com autismo ou a pessoa autista. Eu não entendi direito por que eu recebi esse diagnóstico, porque eu não me sentia uma pessoa com autismo, eu não conseguia sentir isso. Mas a verdade é porque na minha cabeça estava construído aquela imagem específica do autista que é construída em filmes, em séries, que tem um estereótipo. A primeira coisa que eu tive que descobrir de cara é que autismo não tem cara. E eu jurava que tinha. E é por isso que eu olhava pra mim e falava: mas eu acho que eu não sou autista. E eu falava isso baseado justamente na minha comparação, no comparativo que eu tinha, sendo uma pessoa leiga que não tem acesso à comunidade do autismo normalmente, não tem convívio com pessoas com autismo. Então eu tinha uma coisa muito específica e estereotipada do que era uma pessoa com autismo. A questão mesmo que importa é garantir os seus direitos validados pelo país. Entender qual é o tipo de suporte que você precisa para ter uma vida confortável, uma vida digna, uma vida justa. Independente de qual rotulação seja dentro dos transtornos que englobam o transtorno do espectro autista. Ai, Zank, se eu fosse você, eu não procuraria essas coisas não. A vida tá vivendo normal, você tem o seu trabalho, você tem a sua vida, você tem a sua família. Então, meu anjo, se você não soubesse que o céu é azul, ele ia mudar de cor? E agora que você sabe que ele é azul, ele deixou de ser azul? Então agora você sabe. É a mesma coisa. Autoconhecimento, qualidade de vida, melhorar o desempenho da sua vida no geral, entender um pouco mais sobre por que você sofre com algumas situações. O buraco é muito mais profundo e eu ainda tô tentando assimilar tudo que tá acontecendo, tô tentando estudar a respeito do transtorno do espectro autista, principalmente o de suporte nível 1, que é a minha área, que é onde eu vou estar inserido, que é onde eu estou inserido. E assim, por enquanto é isso. Eu não sei muita coisa, mas eu quero aprender. Desculpa aí se eu ofendi alguém com alguma terminologia, mas realmente eu tô aprendendo, tô estudando, não sei se eu usei terminologia certa, eu espero que eu tenha ajudado você. Não pratique autodiagnóstico, não veja esse vídeo e fala, nossa, eu tenho isso. Ah, o Zank falou, então eu tenho aquilo. Não, minha filha, só vai ver se você realmente passar por uma análise, ou de um neuropsicólogo, ou de um psiquiatra. Então, não inventa moda! Não inventa moda! É isso, pessoal. No próximo vídeo eu quero compartilhar com vocês um pouco do que eu tô sentindo no processo de aceitar e entender essa condição que eu tenho, e estudar um pouquinho mais também pra ver se eu consigo trazer um negócio um pouco mais específico, mais técnico pra ajudar realmente vocês e pra gente compartilhar desse momento maravilhoso, porque eu compartilho tudo com vocês aqui. É isso aí, também é aquilo lá, é isso aí, também.